Hello, students, how are you? Olá, alunos, alunas, como vocês estão? I am fine. I hope you stay good and fine. Eu espero que vocês também estejam bem, estejam ótimos. E antes de começar aqui a minha videoaula, eu queria parabenizar vocês pelo Dia do Estudante, né? Que foi terça-feira, dia 11 de agosto, Dia do Estudante. Congratulations! Parabéns pelo dia de vocês. Continuem na luta, que lá na frente, no futuro, vocês vão ver a resposta, né? O porquê que vocês estão estudando tanto, né? A recompensa, na verdade, certo? Então, antes do nosso recesso, eu deixei um roteiro de estudos para vocês, falando sobre o que a gente iria estudar nessa semana e na próxima semana. E nesse roteiro tinha duas histórias para vocês lerem, para vocês pesquisarem, que era sobre a história de Helen Keller e também de Stephen Hawking. O de Stephen Hawking, eu até sugeri para vocês um filme que tem na Netflix, que se chama A Teoria de Tudo, falando sobre a vida dele, né? Que é o que nós vamos fazer agora, a atividade, lá na página 32 do livro 2 do segundo bimestre ainda, tá bom? Vamos terminar algumas atividades desse livro 2 pra gente começar o livro 3 do terceiro bimestre. Aí eu aviso vocês quando a gente vai usar o livro 3, certo? Então pega pra teacher lá a página 32, Unit 4, o livro 2 de inglês. Hoje nós vamos fazer uma leitura e vamos fazer uma interpretaçãozinha de texto aí, básica, sobre essa pessoa, a vida dessa pessoa. Então, olha aqui na tela de vocês, vocês estão vendo aí o título, né? O título fala assim: How can people become remarkable? Como as pessoas se tornam marcantes, inesquecíveis, né? Então, read the story about how Helen Keller learned to communicate. Então, essas pessoas que eu mencionei agora, o Stephen Hawking, a Helen Keller, foram pessoas que tinham dificuldades, né? Porque elas tinham deficiências físicas graves, né? E mesmo assim, elas se tornaram grandes pessoas. Vamos ler um pouquinho da história da Helen Keller e depois, na aula online, a gente lê um pouquinho sobre Stephen Hawking. Que também, como eu falei para vocês, já está disponível, tem um filme disponível, eu indiquei para vocês assistirem lá na Netflix, tá bom? Então, vamos lá. Olha aí o título, continuando. Never say you can't. Never say you can't. Nunca diga que você não pode. Never. Never say you can't. Nunca diga que você não pode. True stories of amazing people who overcame disabilities, né? Histórias incríveis de pessoas que mudaram, né, o jogo mesmo com as deficiências. Vamos conhecer um pouquinho da Helen Keller? Olha aí na tela de vocês. Eu tô deixando o texto aí. Eu vou colocando a metade do texto, depois eu coloco a outra metade, pra gente conseguir ler. Então eu vou lendo aqui, vou lendo bem devagar e vou traduzindo assim por alto para vocês entenderem a história dela, certo? Então vamos lá, prestem bastante atenção na história, na tradução, que depois vocês vão fazer lá então as atividades sobre ela, tá bom? As perguntinhas. Imagine you couldn't see anything. Now imagine you couldn't hear anything either. What would your life be like? How would you communicate with other people? How would you look after yourself? Imagine se você não pudesse ver nada. Agora, imagine se você não pudesse ouvir nada também. Como seria a sua vida? Como você se comunicaria com outras pessoas? Como você olharia para si mesmo?
Ellen Keller was born over 100 years ago. A Ellen Keller, ela nasceu cerca de 100 anos atrás. She wrote dozens of books, met various USA presidents, and traveled to 39 countries in spite of being blind and deaf. A Ellen Keller nasceu cerca de 100 anos atrás. Ela escreveu 12 livros, né? Conheceu vários presidentes americanos e viajou por 39 países, mesmo sendo cega e surda. Ellen was born in the small farm town of Tuscumbia, Alabama, in 1880. Ellen nasceu em uma pequena fazenda, né, na Tuscumbia, no estado do Alabama, nos Estados Unidos, em 1880. She was a bright, healthy child. Ela era uma criança saudável. But when she was 9 months old, she had a high fever. Mas quando ela completou 19 meses de idade, ela teve uma febre muito alta. After she covered, she couldn't see or hear anything. Depois disso, ela não conseguia ver e nem ouvir nada. She had entered a dark, silent world. Ela entrou em um mundo silencioso e sombrio. She could only recognize people by touching their face or their clothes. Ela só conseguia saber quem eram as pessoas tocando o rosto ou as roupas. Helen used it to get very frustrated and angry. Ela ficou muito frustrada e muito brava. Her parents now, they had to get help. Os pais dela reconheceram que eles precisavam de ajuda. When Helen was 7, they found a special teacher named Annie Sullivan. Quando ela completou 7 anos, ela encontrou uma professora especial chamada Annie Sullivan. Annie had once been blind too. A Annie também tinha ficado cega também, né? But some operations had partly restored her sight. Mas algumas operações fez com que ela voltasse a enxergar, recuperasse os sinais. Annie taught Helen the signs for the letters of the alphabet and how to spell. Então, a Annie, ela ensinou as letras do alfabeto e como pronunciar, né, para a Ellen. Unfortunately, Helen didn't understand what the signs meant. Infelizmente, ela não conseguia entender o que os sinais significavam. One day, Annie held Helen's hand under a water pump and signed the letters for the water in her other hand. Então, um dia, a Annie é a professora, né? A teacher que ela encontrou. Colocou as mãos da Annie dentro da água, né? E a outra mão também. The girl suddenly understood the connection between signs and things. She called it a miracle, and the experience changed her life forever. Então, a partir ela conseguiu entender, sentir as coisas, né? On her way home, Helen learned the signs for 30 new words. Em um belo dia, na sua casa, a Helen conseguiu aprender as 30 novas palavras. By the time she was 10, Ellen had learned to speak by touching her teacher's mouth. Então, quando ela completou 10 anos, a Ellen aprendeu a falar tocando a boca da sua professora. Ou seja, when she was talking, quando a professora estava falando,
Ela tocava os lábios, né, para entender qual era a palavra, qual era a letra. Just some years later, alguns anos depois, she had learned to read French. Ela já tinha aprendido francês, German, alemão, and Latin, e latim, in Braille. In Braille, a system of raised dots represent letters used by blind people. Um sistema de pontos representando as letras usadas por pessoas cegas. Braille. In 1900, em 1900, Helen went to Radcliffe College. Ela foi para o colégio Radcliffe. Para faculdade, sorry, gente, faculdade, tá bom? Não é college. E então, enquanto ela estava lá, ela escreveu seu primeiro livro, The Story of My Life, a história da minha vida. It became an international bestseller. E se tornou, então, um best-seller internacional, né? For the rest of her life, Helen Keller gave speeches, ela deu palestras, did research and raised money for charity, ela doou dinheiro para a caridade. She also campaigned to improve the lives of blind people who, ela conseguiu provar como era a vida das pessoas, né, cegas, at the time, were poorly educated and living in asilos. Das pessoas pobres e que viviam em asilos, ela fazia caridade. The Miracle Worker, in 1962. Bom, a movie about her extraordinary relationship with Anne Sullivan won 2 Academy Awards. O filme sobre o extraordinário relacionamento entre a professora Anne Sullivan e ela ganhou 2 prêmios, né? Ellen died peacefully in her sleep in 1968. Então, ela morreu em 1968, at the age of 87, com 87 anos. She said was, life is either a daring adventure or not. A vida é uma aventura ou não é. Obviamente, para Ellen, life was truly a great adventure. Realmente, para ela, a vida foi uma aventura, certo? Então, vamos para as questões. Olha aí na tela de vocês as questões. Bom, eu já deixei aí numerada só para a gente discutir, certo? Porque eu sei que o texto é muito grande. Senão a aula fica muito grande e vocês não conseguem acompanhar, certo? Então, vamos lá para as questões. Olha aí. A number one, primeira coisa que aconteceu aí. O que foi, teacher? A primeira coisa que aconteceu foi Anne Sullivan became Helen's teacher. Alright? Confiram aí. E aí, vocês estão conseguindo fazer aí, galera? E a gente pode fazer a discussão sobre isso na aula online, tá bom? Não se preocupem. Mas podem fazer aí pra gente poder resolver rapidinho. Então, vamos lá. Sorry, gente. Olha aí. Number 1. Helen lost her sight and hearing because of an illness. A Ellen perdeu os seus sentidos, né? Essa é a number 1. Sorry, eu falei aí a outra, mas é porque eu olhei errado aqui. Ela perdeu os seus sentidos por causa de uma doença. Foi a primeira coisa que aconteceu. Então, aí é pra gente numerar os eventos. Number 2. Anne Sullivan became Helen's teacher. Se tornou a professora de Ellen, Anne Sullivan. Number 3. Ellen learned to speak. A Ellen aprendeu a falar. Number 4. Helen learned to read other languages. A Ellen aprendeu a ler outros idiomas. Em outros idiomas. Number 5. Helen wrote the story of her life. Ela escreveu a história da vida dela. E por último, Helen campaigned to give blind people a better life. Ela conseguiu convencer que as pessoas podem ter uma vida melhor. As pessoas cegas podem ter uma vida melhor. Certo?
Então, essa daí é a resposta. Nós vamos fazer a discussão desse texto. Eu quero que vocês pesquisem, né, um pouco mais sobre ela, fatos novos, né, sobre a história dela e sobre a história de Stephen Hawking, que eu pedi para vocês como tarefa, tá bom? E aí a gente discute isso na aula online, continuando essas páginas aí, ok? Então, kisses e até a próxima aula. See you!